Oi, tudo bem? Meu nome é Reginaldo Antunes. Eu sou engenheiro, administrador e também perito avaliador de imóveis. Bem, nessa pequena aula nós vamos conversar sobre a avaliação de imóveis. Eu vou te ensinar como fazer uma avaliação de imóvel e vou te mostrar como ganhar dinheiro com isso. Quando eu falo que nós vamos primeiro conversar sobre a avaliação de imóveis, é porque não basta eu começar a te ensinar a fazer uma avaliação. Você precisa antes entender o que é avaliação, quais as finalidades, quem são os clientes, qual a norma técnica que rege a atividade, quem está habilitado a fazer avaliações, etc. Bem, a avaliação de imóveis, ela pode ter diversas finalidades. As pessoas físicas podem solicitar uma avaliação para balizar uma operação de compra e venda de imóvel, por exemplo. O mesmo acontece com as empresas. Nenhuma empresa hoje, independentemente do tamanho, ela compra ou vende nenhum imóvel sem antes mandar fazer uma avaliação para certificar o valor da operação. As avaliações, elas são necessárias também nos inventários e partilhas de bens. Imagine um inventário onde os herdeiros precisam dividir um imóvel. É necessário determinar o valor desse imóvel para fazer a divisão da herança da forma mais justa possível. O mesmo acontece na partilha de bens, por exemplo, e um divórcio. Independentemente se a separação é amigável ou litigiosa, é necessária a avaliação para fazer a partilha a mais justa possível. Outro exemplo é quando a empresa vai pegar um empréstimo e dar um imóvel como garantia real. É necessário fazer a avaliação do imóvel para saber se ele tem um valor de mercado suficiente para cobrir a garantia. Outro exemplo, o financiamento imobiliário. Quando uma pessoa compra um apartamento e financia parte dele no banco, o próprio apartamento fica como garantia do empréstimo que o banco fez para essa pessoa. E é necessário certificar qual o valor do imóvel. Imagine, hipoteticamente, que uma pessoa pega 500 mil para comprar um imóvel, que esse imóvel só vale 200 mil reais. Uma situação hipotética, tá? Aí, essa pessoa não paga o financiamento. O banco toma o imóvel, mas esse imóvel não tem o valor de mercado para cobrir o dinheiro que foi emprestado e que não foi pago. Todo banco ele faz a avaliação do imóvel antes de financiá-lo para evitar esse tipo de situação. Outro exemplo, as desapropriações. A prefeitura desapropria um terreno para fazer um viaduto, passar uma avenida, etc. Tanto a prefeitura faz a avaliação para saber o valor da indenização, como a pessoa que foi desapropriada também faz para saber se o valor recebido está correto. E se o caso for parar na justiça, o juiz também manda fazer outra avaliação. Falando em justiça, existem milhares de processos envolvendo imóveis que precisam ser avaliados. Em cada processo, o juiz nomeia um perito avaliador. E os advogados das partes também podem contratar outros peritos para fazerem as suas avaliações. Mais uma finalidade, as concessionárias de serviços de água, luz e gás. Quando uma linha de transmissão ou uma adutora de água ou um gasoduto passa por um terreno, o proprietário fica impedido de utilizar uma faixa desse terreno, chamada de faixa de servidão, no entorno da passagem dos cabos ou dos tubos. E o proprietário ele deve ser indenizado por esse pedaço de terra. Para tanto, torna-se necessária a avaliação para determinação do valor dessa faixa de servidão. E se o caso for parar na justiça, porque o proprietário do terreno não concorda com o valor determinado, novamente o juiz determina nova avaliação. E os fundos de pensão e as empresas que investem em imóveis para locação também são outros clientes. Eles solicitam a avaliação do imóvel no momento da compra e logo depois, quando pretendem alugar o imóvel. Aí, nesse segundo caso, faz-se a avaliação para determinação do valor de mercado de locação. Além disso, sempre que o contrato de locação é renovado, torna-se necessária outra avaliação do valor de locação novamente. Pois é, o mercado de avaliação de imóveis é enorme, tá? As finalidades são as mais diversas. E eu passei para você aqui apenas os casos mais típicos. Bem, existe uma norma técnica da ABNT, a NBR 14653, que determina como as avaliações devem ser feitas, quais os métodos a serem utilizados, como deve ser o laudo técnico de avaliação. E ela regulamenta os termos técnicos usados na área, como deve ser a checagem das avaliações, etc.
Essa norma técnica, a NBR 14653, ela regulamenta as avaliações de bens em todas as áreas. Nós estamos aqui conversando sobre a avaliação de imóveis urbanos, mas a NBR também fala de avaliação de máquinas e equipamentos, imóveis rurais, empreendimentos e bens de valor histórico. Mas aqui, nessa aula, tá, nós vamos nos concentrar somente na avaliação de imóveis urbanos. Na realidade, 99% das demandas de avaliação de bens são para imóveis urbanos. Quer dizer, o mercado para avaliação de imóveis é enorme e está aí para ser atacado e aproveitado pelos peritos avaliadores. Vamos caminhar mais um pouco aqui na nossa aula. Quando se fala em fazer a avaliação do imóvel, isso quer dizer que deve-se buscar o quanto aquele imóvel vale para o mercado no qual ele está inserido naquele momento. Com essa definição, fica claro que a avaliação de um imóvel feita hoje vai encontrar um valor de um mercado diferente de uma avaliação feita há 2 anos, que, por sua vez, também terá um valor diferente de outra avaliação feita há 5 anos, e assim por diante. O resultado de uma avaliação de imóvel é diretamente proporcional a quanto o mercado está disposto a pagar por aquele imóvel no momento em que a avaliação foi feita. Bem, então agora, com essa definição, eu posso adiantar um pouco mais a aula. A norma mostra quais são os diversos métodos utilizados na avaliação de imóveis, mas ela fala que o perito avaliador deve utilizar preferentemente o método comparativo. E o que é o método comparativo? Ele faz uma comparação do imóvel a ser avaliado com outros imóveis com a mesma tipologia anunciados para venda ou vendidos recentemente naquela região. Usando como exemplo um lote, isso quer dizer que você pode pegar a média do valor em reais por metro quadrado dos lotes anunciados para venda na região e usar esse número para determinar o valor de mercado do imóvel em avaliação? A resposta é não. Não é tão simples assim, mas também não é muito complicado. E eu vou te mostrar o que fazer e como fazer. Nós não vamos nos aprofundar em estatística aqui, e nem é necessário se aprofundar muito nessa área para ser um bom perito avaliador, a não ser que você queira seguir uma carreira acadêmica, e eu creio que esse não é o seu caso. Mas, falando um pouquinho de estatística, a norma técnica fala que você deve homogeneizar os dados dos imóveis utilizados na sua amostra, aqueles que você vai utilizar para comparar com o imóvel o qual você está buscando o valor de mercado. E o que quer dizer isto? O que quer dizer homogeneização? O lote que você quer determinar o valor de mercado, ele tem uma topografia acidentada. Ele está situado no meio da quadra e não na esquina, e em termos de localização, na parte intermediária do bairro, nem muito longe, nem muito próximo do comércio do bairro. Você encontrou uma amostra com 15 dados, ou seja, 15 lotes, para fazer a comparação. Porém, alguns deles possuem topografia levemente acidentada e outros uma topografia plana. Além disso, alguns se encontram na esquina e não no meio da quadra, como aquele que você está buscando o valor de mercado. E além disso, os 15 lotes de sua amostra estão espalhados pelo bairro. Alguns em localização melhor que o seu, outros em localização pior que o seu, e outros em uma localização muito melhor que o seu. Então, levando em consideração essas 3 variáveis, a topografia, a posição na quadra e a localização no bairro, não seria justo e nem correto você simplesmente tirar a média aritmética simples dos valores em reais por metro quadrado e usar esse valor para determinar o valor do seu lote. Você tem que homogeneizar, ou seja, colocar um peso ou um fator de ajuste em cada variável de cada um dos 15 lotes da sua amostra, antes de tirar uma média e determinar o valor justo em reais por metro quadrado. Esse é um dos métodos de avaliação apresentados na norma técnica, a NBR 14653. Ele é conhecido como método comparativo direto de dados de mercado com homogeneização por fatores. Simples, não é? Então vamos a um exemplo para você assimilar bem essa lição. Apenas para ser didático, nós vamos usar 8 lotes na amostra para avaliar o nosso lote. Eu uso uma tabela de Excel para fazer a homogeneização. Bem simples. Bem, a tabela é essa aí, ok? Aqui nós temos os 8 itens, ou seja, os 8 imóveis que eu usei na minha amostra. E aqui, os preços, né, de cada um desses imóveis. Aqui, as áreas de cada imóvel. E somente para ser didático, tá?
todos os lotes aqui têm 360 metros quadrados. E aqui, o valor unitário em reais por metro quadrado de cada imóvel. Isso nada mais é do que o preço total do imóvel dividido pela área dele, dando o valor em reais por metro quadrado. Bem, aqui então, nós temos o primeiro fator de homogeneização, o fator posição na quadra. Eu vou levar em consideração a posição do meu lote em relação à posição dos demais lotes da amostra. Veja só, o meu lote ele tem a mesma posição na quadra que os itens 3, 4, 6, 7 e 8. Por isso, eu usei um fator 1,0, fator neutro, que nós chamamos. Já os lotes 1, 2 e 5, eles ficam na esquina. Então, em relação a eles, o meu lote ele é mais desvalorizado. Por isso, eu usei o fator 0,8. Agora, o fator localização. Veja só, meu lote ele tem a mesma localização no bairro que o item 3. Por isso, eu usei o fator 1,0. Em relação aos lotes 1, 2, 4, 5 e 7, o meu lote fica em uma posição pior no bairro. Por isso, eu usei o fator 0,8. Já em relação aos lotes 6 e 8, o meu lote fica em uma localização melhor no bairro. Por isso, eu usei o fator 1,2. Bem, e agora vamos ao fator topografia. Meu lote ele tem a mesma topografia que os itens 4, 6 e 8. Por isso, eu usei o fator 1,0. Em relação aos lotes 2, 3 e 7, o meu lote tem uma topografia um pouco pior. Por isso, eu usei o fator 0,8. Agora, em relação aos lotes 1 e 5, o meu lote tem uma topografia muito pior. Por isso, eu usei o fator 0,7. Bem, agora nós temos aqui o fator homogeneizante total, que nada mais é que a multiplicação dos 3 fatores considerados para cada um dos 8 imóveis da minha amostra. Em seguida, nós temos o valor ajustado de cada item da amostra, que seria o resultado da multiplicação do valor unitário em reais por metro quadrado original de cada item pelo fator homogeneizante total de cada item. E aqui embaixo, a média dos valores ajustados. Agora, é só multiplicar esse valor, essa média em reais por metro quadrado pela área do nosso lote? Não. A norma técnica, ela fala que você deve desconsiderar os valores ajustados menores que a metade e maiores que o dobro do valor original. Então veja aqui, os itens 1 e 5 estão com valores ajustados menores que a metade do valor original. Veja só. Por isto, você deve retirá-los da média, obtendo a média saneada. Agora sim, é a média saneada que você deve usar para obter o valor do lote que está sendo avaliado. Ou seja, a área do lote vezes o valor em reais por metro quadrado da média saneada, isso dá o justo valor de mercado do lote ao qual você está avaliando. Fácil, não foi? Pois é. Esse é apenas um dos métodos utilizados para fazer a avaliação de imóveis. E olha, ao final aqui dessa apresentação, eu vou disponibilizar nessa página aqui um link para você baixar essa planilha em Excel para fazer a avaliação através desse método, o de homogeneização por fatores. E existem outros métodos para avaliação de imóveis, o método comparativo com inferência estatística, o método evolutivo, o método involutivo, etc. Você sabia que a NBR 14653 da BNT, que regulamenta a elaboração da avaliação de bens, ela prevê que sejam utilizados somente 5 métodos para avaliação de imóveis? Um trabalho avaliatório que não utilize um desses 5 métodos ou que os utilize de forma errada poderá ser desconstituído e não servirá para a finalidade a qual se destina. Para saber mais sobre o mercado de avaliação de imóveis, dê uma olhada nos nossos sites laudoconsult.com.br ou curso de avaliação de imóveis.com.br. Um abraço!